Oi meninas, tudo bem? Bom, como dito no primeiro vídeo, estou com a mesma roupa porque eu tô fazendo vários vídeos em seguida. Então, não me julguem, tá? Não sou porquinha, eu só tô fazendo um atrás do outro. Bom, enfim. Então, no último vídeo eu falei das minhas Child Care References. E aí depois, quando eu tava carregando o vídeo, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu queria falar antes de eu falar sobre o tema desse vídeo. Que é o seguinte, eu disse que as Child Care References, elas podem tomar um tempo pra você conseguir todas elas, né? Por quê? Porque aí você pode, tipo, ter perdido o contato do seu chefe anterior, ou da empresa, coisas do tipo, né? E nós temos que estar preparadas para todo e qualquer percalço, porque esse é um programa de sorte. E às vezes, a sorte não vai estar ao seu lado. O que foi uma coisa que aconteceu comigo. Uma das coisas de bad luck que eu tive durante esse percurso até agora. Que foi o quê? Eu tinha uma Child Care Reference de uma escola, não uma escola de idiomas, mas sim uma escola de ensino fundamental, onde eu substituí uma professora durante um mês, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou pedir para ela assinar essa referência, porque eu tinha dado aula para crianças que eu acho que na época a classificação era Jardim 1, então crianças bem pequenininhas, assim, tipo 3 anos de idade, até as crianças do 5º ano, né? E aí eu tinha pedido pra ela assinar pra mim. E aí ela fez tipo, legal, não sei o que. Então deixa o formulário lá na minha casa. E eu falei, claro, lógico, é uma coisa que é pra mim, eu não ia falar pra mulher vir aqui na minha casa. Fui lá, levei o negócio na casa dela. E aí, deixei na portaria pra ela assinar. Aí eu falei pra ela, fulana, já deixei o documento lá na sua portaria pra você assinar, com o seu nome no envelope, blá blá blá. E aí ela fez tipo, ok. Aí passou, acho que passaram-se umas 2 semanas, e ela nada de me responder. E o meu prazo, que eu falei que eu tinha estabelecido, já estourando. Aí eu mandei uma mensagem pra ela no Face e falei, fulana, você já assinou o meu documento? Porque eu preciso entregar eles na data tal, né? E aí ela fez tipo, estou muito ocupada, não posso assinar agora, se você quiser você vai ter que esperar. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu falei assim, tudo bem, eu entendo que tá muito corrido, mas pra mim também tá corrido, então me fala quando você pode assinar, que aí eu vou buscar. E aí ela simplesmente não me respondeu. E aí foi uma reference que eu perdi. Quer dizer, se fosse uma reference que eu realmente precisasse, que fosse vital pra mim, que fosse só uma das 2 mínimas que a gente tem que ter, eu tinha me lascado por conta dela, entendeu? Então, nós temos que ter, assim, muitas cartas na manga e estar preparadas pra qualquer tipo de coisa que venha acontecer, sabe? Porque como é uma coisa muito de sorte, assim, acontecem coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer com a gente, sabe? Inclusive, aconteceu uma coisa comigo durante o processo de ficar online, que depois eu conto pra vocês. Que foi bem chato, assim, mas eu acredito que as coisas acontecem por um bom motivo, assim, sabe? Elas acontecem como elas têm que acontecer. Bom, então, era isso que eu queria dizer. E aí, sobre esse vídeo de agora, eu quero falar dos outros documentos que nós precisamos pra fazer o application físico. Começando, eu acho que o mais importante deles é o Medical Form, que também foi uma outra novela mexicana pra mim. Por quê? Primeiro de tudo, você tem que achar um médico que aceite assinar o formulário pra você, né? Primeiro ponto. Porque não são todos que concordam, né? Porque porque ele não te conhece, ele não sabe do seu histórico, né? Não tem exames e coisas do tipo. E tem médico que não sabe inglês, tem médico que acha que é furado, então não quer assinar. Então você tem que achar um médico que vai fazer isso pra você. E aí se preparar pra caso o médico venha pedir exames e coisas do tipo, e as vacinas e tudo mais, já esteja preparada pra isso, né? Então, da minha experiência, o que aconteceu?
Eu marquei uma consulta com um médico meu, né, com o meu ginecologista, que eu já passo com ele, acho que já faz uns 2 anos, por aí. E eu marquei com ele justamente por isso, porque ele já me conhece, né, e ele conhece o meu histórico e tudo mais, então ele poderia assinar o formulário pra mim. E aí, eu fui, saí do estágio, pensa comigo, acordei 5h30 da manhã, fui lá pro meu estágio, meia hora caminhando pra chegar lá depois de pegar um trolebus lotado. Aí eu fiz o estágio, aí eu fui a pé do lugar do estágio até o consultório dele e tava garoando. Então pensa como eu já tava assim, bem feliz da vida. Caminhei acho que 1h e 15 pra chegar lá no consultório. Aí cheguei lá, expliquei pra ele e ele mal deixou eu terminar de falar e ele disse, não vou assinar. E aí, na hora, como eu sou uma pessoa muito chorona, meus olhos na hora já encheram de lágrimas. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Já ferrou tudo, não vou conseguir fazer o negócio. E aí, ele falou, você tem que entender meu lado e blá, 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 blá. E na hora, eu confesso que eu fiquei com muita raiva dele, por ele ter me dito não. Mas depois eu pensei e falei assim, não, realmente, ele tá certo, porque é o CRM dele que tá em risco, né? Vai que ele assina lá um negócio que ele não sabe, e nem eu sei, né? Então, beleza. Ele falou, se você tivesse me trazido alguns exames e não sei o que, eu até poderia pensar, mas não posso assinar, espero que você me entenda. Aí, beleza, aí eu fiquei muito puta da vida, e aí eu conversei com meu pai, e aí algumas pessoas já tinham me falado isso, de médico do trabalho, de você passar com esses caras que fazem teste admissional, sabe? Exame admissional e demissional, essas coisas. E aí eu conversei com meu pai, e aí ele disse que ia conversar com o médico da empresa dele. E aí ele conversou com o médico falou, tá, pede pra ela me trazer os últimos exames e as vacinas dela, e aí eu assino. E aí a minha sorte é que eu tinha acabado de fazia alguns dias que eu tinha acabado de fazer exames admissionais pro meu estágio obrigatório da faculdade. Então tinha exame de sangue, exame de urina, acho que chama audiométrico, né, pra testar sua audição e tal. Então eu mandei uma cópia dos exames pra ele, pedi pra minha supervisora, ela me deu as cópias, mandei uma cópia dos exames pra ele e mandei a minha carteirinha de vacina. E aí ele foi lá e assinou pra mim, ele só fez algumas perguntas pro meu pai, quanto era meu peso, minha altura e tal, fez algumas perguntinhas, respondeu e pronto, né? Então, foi dessa maneira que eu consegui o meu medical form, que o meu medical form fosse assinado, né? Não sei se é a maneira mais correta, eu acho que não. Eu acho que não, mas assim, não mentir nas coisas que tem lá, assim. Então, eu sempre falo, não minta, seja o mais verdadeira possível. Então, eu tomo medicação, eu tomo anticoncepcional pra controlar um cisto que eu tenho, um cisto bem grande, eu falo que é meu filho, porque ele é bem grande mesmo, assim, mas já acompanha há muito tempo, assim, então já tá bem fora de risco, né? Então a minha dica é essa. Primeiro de tudo, você tem que estar preparada antes de chegar na consulta. Ou seja, se você já tiver exames recentes de sangue, de urina, de coisas desse tipo, leve já uma cópia para o seu médico, para você já ter esse documento em mãos, né, e mais um argumento para convencer ele a assinar o documento para você. Que mais? Depois, eu marcaria com um médico que eu conheço e que eu sei que assim, tenha uma maior tendência a concordar em assinar o documento, né? Ou então, como aconteceu comigo, fazer com esses médicos aí da medicina do trabalho, essas coisas que eles acabam aceitando. Mas assim, pode ser com qualquer médico que você queira. Eles não tem, eles aceitam assim qualquer médico. Eu já vi gente que fez com um urologista, coisas do tipo. Eu acho que um clínico geral é mais indicado, mas se você não conseguir, um clínico geral, qualquer médico que assine o documento vale, tá? Lembra que ele tem que carimbar e assinar tudo bonitinho. E, por último, você tem que fazer as coisas, como eu disse, com antecedência, com tempo, porque vai que acontece como aconteceu comigo. Meu médico não quis assinar. E aí? Eu perdi uma semana até eu conseguir um médico novo, entendeu? Então tem que ter as coisas muito bem programadas, assim.
Bom, então acho que em relação ao medical form é isso. Depois, você tem o Child Care Agreement, que, como eu já falei, é o seu contrato com a agência americana que cuida do programa. Então você tem que ler com muito cuidado, porque são... Eu não tenho uma cópia aqui, que eu acho que nem é muito legal ficar mostrando, mas assim, eu acho que cada empresa, cada agência tem o seu. É um documento bem extenso, eu acho que tinha umas 8 páginas e uns 15 itens por página pra ler, então, e é tudo em inglês, como eu disse, algumas palavras um pouco difíceis. Então, leia um pouco por dia, leia uma página por dia, vai anotando os tópicos que você não entendeu e vai perguntando pra sua agente por e-mail, ou marque uma reunião na agência para poder tirar suas dúvidas, ou até mesmo converse com outras au pairs, né, com outras meninas, perguntem nos grupos o que significa aquele item para poder assinar o documento com confiança, sabendo que você tá assinando. E depois você precisa também do seu personal reference, que é uma folhinha parecida com o Child Care Reference, mas é uma folha que você vai pedir para uma outra pessoa, né? Eu pedi para uma das minhas melhores amigas assinar para mim. Ela fala inglês, também tem que ser preenchido tudo em inglês. E aí ele pergunta como que você conhece essa pessoa, quanto tempo que essa pessoa te conhece, como que ela descreveria a sua personalidade, entendeu? E coisas do tipo, tá? Então é bem tranquilo também. Que mais? Uma coisa muito importante, em todos esses documentos, você pode preencher o documento, só que a própria pessoa tem que assinar. Porque muitas vezes você vai pedir para as pessoas que não sabem falar inglês, não sabem escrever, não sabem nada de inglês para preencher, e aí ela pode falar, eu não vou assinar porque eu não sei, tá? Então você pode fazer isso, você pode preencher o documento, mas quem tem que assinar ali no final, onde pede para colocar os dados pessoais e assinatura e tudo mais, é a própria pessoa, tá? Então foi o que eu fiz com a maioria das minhas referências. Eu respondi as perguntas, tá? De acordo com o que a pessoa respondia. A pessoa respondia em português, eu colocava em inglês, e aí a pessoa assina pra você, tá? Tem uma parte lá do documento, lá das referências, que ele pergunta se a pessoa aceita receber ligações pra confirmar a referência e tal, e aí tem lá o campo de yes, you know, I'm not comfortable speaking in English, alguma coisa desse tipo, né? E aí as meninas ficam com dúvida, tipo, vão confirmar minha referência? Não vão confirmar? Não sei, né? No meu caso, ninguém confirmou nenhuma referência, mas eu sei de casos que as pessoas ligam uma por uma pra poder, né? A agência liga uma por uma pra poder confirmar as referências. Então eu acho assim, deve ser alguma coisa muito aleatória, assim, ou se eles veem que é muito mentira aquilo que você tá colocando, sabe? Bom, enfim, então você vai juntar esses documentos, as references, o Child Care Agreement, o Physician Verified Medical Form, a Personal Reference, e existem outros documentos que você tem que levar também, tá? Eu não sei se dá pra ver aqui, ó, vou até aproximar bem assim. São esses documentos que foram pedidos pra mim, pra eu poder levar junto com os outros, tá? Então, eu vou ler, se caso eu não tenha dado pra ler. Você precisa de uma foto 5x7 sorrindo, bem feliz. Não é a foto pro seu visto, tá? É uma foto, ela é da mesma dimensão pra do visto, mas não é pro visto, no meu caso não foi. Até mesmo que na foto do visto você não pode estar sorrindo, você tem que estar lá. É a pior coisa do mundo, você tá horrorosa na foto, mas... Enfim, uma foto 5x7 dá uns 15 reais. Essa foto, eu acho que foi isso que eu paguei. 15 reais é uma foto, 15 reais é um roubo, mas você tem que fazer. Depois, 3 cópias da carteira de motorista. E todas essas cópias são cópias simples, tá? Não precisa ser autenticada. Nesse passo aqui não precisa ser autenticada. Então, mais uma vez, uma foto 5x7. 3 cópias da carteira de motorista, e tira frente e verso pra evitar qualquer problema, assim. Desculpa.
a via original e 2 cópias do Medical Form, tá? Então, o seu formulário do médico, você tem que levar o original e 2 cópias. Depois, você precisa das suas Child Care References, então você vai ter que levar no mínimo 2 referências, né? Originais, e aí 2 cópias de cada uma. Então, por exemplo, se você tem 2 referências, você vai levar as 2 originais e 4 cópias, porque são 2 cópias de cada referência, tá? Depois, ela pede 2 originais e 2 cópias de Personal Recommendation, que é o Personal Reference, mas ela só me entregou uma e eu fiz só uma. Então, eu fiz uma original e 2 cópias desse documento. Depois, a original e 2 cópias da certidão de antecedentes criminais. Isso aí, gente, você tira na internet, tá? Você joga lá no Google antecedentes criminais, ele vai abrir lá o site certinho pra você puxar a sua ficha, você vai inserir o seu CPF e aí ele já vai gerar um documento, caso você não tenha nenhum antecedente criminal, falando que não tem nenhum registro de antecedentes criminais nesse CPF. E aí você só pega e imprime isso e tira as cópias e pronto, tá? Não tem nenhum segredo. E depois a original e mais 2 cópias do Agreement, tá? Do Child Care Agreement. Então você vai levar o original assinado e tirar as 2 cópias também, tá? Vale lembrar que isso pode variar de agência para agência. As cópias, às vezes, a própria agência tira, tem agência que não tira. Então, teve alguns documentos meus, eu acho que foi o Child Care Agreement, que eu não tirei cópia, porque eu assinei no dia que eu fui entregar os documentos e aí a minha agente tirou cópia, tá? Mas assim, caso você tenha dúvida sobre o que você tem que fazer, vai perguntando também pro seu agente, porque ele tem que te ajudar a responder, a sanar essas suas dúvidas. E aí uma coisa que me ajudou, além de eu fazer o aplicativo de contagem regressiva para poder entregar o application, foi o quê? Eu peguei a minha agenda. Se você não é uma pessoa muito de agenda, você pode fazer isso tipo no seu quarto, colocar uma cartolina lá grandona, mas assim, em algum lugar que você sabe que você vai ver todo dia. E aí você escreve tudo que você tem que fazer. O meu eu joguei fora, então não posso mostrar pra vocês porque eu acabei jogando fora. Mas vocês vão lá e vão escrever. Tipo, eu peguei vários post-its e colei na minha agenda e escrevi assim. 1. Tirar foto 5x7. 2. Levar referência, levar Child Care Reference. Nossa, minha câmera tá travando. 2. Levar Child Care Reference para fulano assinar. 3. Pegar Child Care Reference que deixei com fulano, sabe? E fui escrevendo absolutamente tudo que eu precisava fazer. E aí, cada coisa que eu fui fazendo, eu fui riscando, né? Por quê? Pra eu ter certeza que na hora que eu chegasse lá, lá pra entregar os documentos, eu não ia ter nada faltando, tá? Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. Quem não é muito de agenda, como eu disse, pode pôr até lembrete no celular, tipo, todo dia o que você tem que fazer na agenda do celular. Eu, como sou uma pessoa que gosta de escrever mesmo as coisas que eu tenho que fazer, né, eu acabei fazendo esse do post-it, mas se você for como eu e não for uma pessoa muito de agenda, você pode escrever na folha sulfite ou numa cartolina e colar na sua parede. Caramba, isso foi vento. E colar na sua parede lá pra você ver o que falta pra você fazer, tá? Bom, e aí, feito isso, eu juntei todos esses documentos, coloquei na minha pastinha, nessa pastinha aqui, peguei também uma outra pasta, ó, essa pastinha aqui, onde eu trabalho, tá? Pastinha aqui, fazendo já um merchan de graça aqui do lugar, e aí eu guardo todos os documentos da minha viagem aqui dentro, pra eu não perder, tá? Porque absolutamente todos os documentos são importantes. Bom, enfim, eu acho que de documentos é isso. Então, o próximo passo foi o quê? Foi esperar revisarem os meus documentos e enquanto isso eu fui preenchendo o application online, mas isso aí eu deixo pro próximo vídeo, certo? Enfim, é isso. Então qualquer coisa, meninas, podem me procurar, deixar documentos. Eu falei tanto documento que eu tô ficando louca. Podem deixar comentários aqui embaixo, assim, no vídeo. Ou vocês podem me procurar no Face, é só jogar meu nome, Marina Conrado, vocês vão me achar lá, minha fotinho de óculos e tal. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!